de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para Cegos apresentam Fernando Pessoa, o menino da sua mãe. Esta obra contou com o patrocínio das empresas, na categoria Ouro, Empresas Rodobens, Bradesco e UOL. Na categoria Prata, Banco Safra, Volvo, Libs Farmacêutica, Instituto Tortuga, White Martins. E na categoria Bronze, Tosini Freire Advogados, Linotec, Veja, Telemon, Faber-Castell, Kraton, Companhia das Letras, IGB, Planserve Engenharia, TEB, Trent, Rossi Watanabe Advogados, Usina Nardini, Sacor, Unify, Companhia Bandeirantes, Omni, Vitivinícola Cerezer, Mades Rodobel, Tegma e Veirano Advogados. Foi viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Crédito inicial. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Fernando Pessoa, o menino da sua mãe. Autor: Amélia Pinto Paz. Descrição de capa. Fundo com arabescos azuis. Mais à frente, ilustração de casas e uma igreja. Na parte esquerda, destaque em branco com letras marrom, Amélia Pinto Paz. À direita, ilustração de Fernando Pessoa, um homem moreno de bigode, óculos, chapéu e paletó com gravata borboleta. Ele está de olhos fechados e segura uma xícara laranja. Abaixo, em letras pretas, Fernando Pessoa. Abaixo, em letras azuis claras, o menino da sua mãe. Na parte inferior esquerda, logo da Companhia das Letras. Leitura de orelha. Ele nasceu em Lisboa, era especialista em astrologia e frequentava o Café Brasileira do Chiado. Teve um único amor na vida, do qual abdicou para dedicar-se exclusivamente à literatura. Tudo na vida, diria ele, tem interesse secundário. Morando em quartos alugados, Fernando Pessoa mudou constantemente de residência e trabalhou o necessário apenas para garantir o seu sustento, pois não aceitava um emprego que o impedisse de escrever. Ele queria, acima de tudo, ser um grande poeta. Escrevia muito e guardava tudo em uma arca, que deu muito trabalho aos estudiosos, mas também muita alegria aos leitores. Com exceção do livro Mensagem, publicado ainda em vida, toda a obra do poeta estava dentro desta arca, inclusive boa parte dos poemas reproduzidos neste livro.
Na primeira parte de Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe, a estudiosa de literatura portuguesa Amélia Pinto Paes relata a vida do escritor, que se tornou um dos poetas mais importantes do século XX, usando o recurso da primeira pessoa, numa espécie de autobiografia. Escrita à moda de Brás Cubas, o poeta, ou defunto autor, narra sua trajetória e reproduz nas principais passagens poemas inspirados em sua história. A segunda parte é uma seleta de poemas, parte deles dedicada às crianças, outros escritos por seus principais heterônimos, poetas que Fernando Pessoa criou e que tinham uma personalidade muito particular. Ao todo, deu vida a cerca de 70 poetas, e alguns como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares tornaram-se muito famosos. Escrito de forma lúdica, este livro é um convite aos jovens leitores para entender, por meio da musicalidade dos poemas e da história do poeta, por que o escritor, passados mais de 100 anos de seu nascimento, continua sendo lido e estudado no mundo todo. Nas palavras da autora, aquilo que lemos e nos agrada em criança, mesmo que só pelo ouvido, aprenderemos a amar e entender melhor quando adultos. Leitura de contracapa. Se costumamos afirmar que os gatos têm 7 vidas, de Fernando Pessoa poderíamos dizer que teve cerca de 70. Sempre que criava um heterônimo, mudava de personalidade, de aparência e de tema. Apesar de ter morrido cedo, aos 47 anos, Pessoa deixou uma obra vasta e muito rica que fez dele um dos poetas mais importantes do século XX. Escrito de modo lúdico, este livro é um convite para conhecer a vida e a obra desse grande escritor, cuja força criadora continua a inspirar leitores, poetas e estudiosos em todo o mundo. Este livro é dedicado a todos os meninos e, em particular, ao coletivo Ananda e à sua professora Daniela Tômio. Eles sabem por quê. Sumário. Parte 1. Quem me dirá quem eu sou? Capítulo 1. Pasta 1, faixa 1. Capítulo 2, faixa 2. Capítulo 3, faixa 3. Capítulo 4, faixa 4. Parte 2. Poemas meus e dos meus heterônimos. Poemas que assinei como Fernando Pessoa. Pasta 2, faixa 1. Apresentação e poemas dos meus heterônimos. Alberto Caeiro, faixa 2. Álvaro de Campos, faixa 3. Ricardo Reis, faixa 4. Bernardo Soares, faixa 5. O Marinheiro, fragmentos, faixa 6. Anexos. Parabéns, Fernando Pessoa, pasta 3, faixa 1. Meus 72 nomes, faixa 2. Sobre a autora, faixa 3. Sobre a ilustradora, faixa 4. Pasta 1, faixa 1. Parte 1. Quem me dirá quem sou? 1. Meu nome é Muitos. Ou seja, na verdade eu nasci em Lisboa. Ó, Lisboa, meu lar, numa casa em frente ao Teatro de São Carlos, num dia 13 de junho de 1888, data em que é feriado na minha terra e se celebra Santo Antônio, o primeiro dos 3 santos populares portugueses. Dizem ainda que é casamenteiro das moças, apesar de entre as velhas ter essa fama, entre parênteses, e não sei se proveito também, São Gonçalo de Amarante, terra daquele que foi um dos meus amigos, o pintor Amadeu de Souza Cardoso. Abre parênteses. O nome civil, Fernando, e o nome que ele escolheu quando se tornou frade e depois santo, Antônio, fecha parênteses. E assim passei a me chamar Fernando Antônio Nogueira Pessoa. É esse meu nome de batismo e registro, como consta dos documentos oficiais e do registro de batismo. Mas me inventei outros nomes depois, abre parênteses, uns 72 que você pode conhecer na página 118 deste livro, fecha parênteses, com os quais assinei os meus escritos. Contudo, falarei de como isso foi acontecendo mais para frente. Minha mãe era açoriana, meu pai era de Lisboa e crítico musical. Penso que meus primeiros anos foram felizes, até que o meu pai morreu e pouco tempo depois um irmãozinho mais novo. Fiquei em companhia da minha querida mãe e das tias e avós, e restou o gosto pela música que certamente herdei do meu pai. Ainda lembro muitas vezes emocionado da música da minha infância, a que eu ouvia dos sinos das igrejas ali perto, como a Igreja dos Mártires, aquela dos ecos vindos de São Carlos, as cantilenas infantis que minhas tias cantavam e que mais tarde eu evoquei num dos meus grandes poemas, a Ode Marítima, abre parênteses, que assinei com o nome de Álvaro de Campos, fecha parênteses.
Minha tia velha costumava adormecer-me cantando-me, se bem que eu fosse já crescido demais para isso. Lembro-me e as lágrimas caem sobre o meu coração e lavam-no da vida, e ergue-se uma leve brisa marítima dentro de mim. Às vezes ela cantava a nau Catrineta. Lá vai a nau Catrineta por sobre as águas do mar. E outras vezes, numa melodia muito saudosa e tão medieval, era a Bela Infanta. Era a Bela Infanta, eu fechava os olhos e ela cantava. Estando a Bela Infanta no seu jardim assentada, eu abria um pouco os olhos e via a janela cheia de luar, e depois fechava os olhos outra vez, e em tudo isto era feliz. Estando a Bela Infanta num jardim assentada, seu pente de ouro na mão, seus cabelos penteava. Ó, meu passado de infância, boneco que me partiram! Ou então os ecos de uma pobre velha música que recordei em outro poema, este assinado por mim mesmo. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas o meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi nesta minha infância em que me lembra em ti. Com que ânsia tão raiva quero aquela outrora, eu era feliz, não sei, fui o outrora agora. Essas recordações musicais e também a minha infância marcaram, como diriam os críticos, muito do que há de melhor na minha poesia, essa música que se faz com palavras e emoções tantas vezes. Bom, mas estou quase perdendo o fio da meada. Dizia que meu pai morreu quando eu tinha apenas 5 anos. Um ano depois morreu também o meu irmãozinho mais novo. Essas perdas fizeram com que eu me ligasse cada vez mais à minha mãe. Para ela escrevi um dos meus primeiros poemas, ou talvez o primeiro mesmo, aos 7 anos. A minha querida mamã. Eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. E vivendo sozinho, sem ter outras crianças com quem brincar, inventei um companheiro de conversas, aquele que foi, assim, o primeiro dos meus outros nomes, abre parênteses, ou seja, heterônimos, o que significa isto mesmo, outros nomes, fecha parênteses, como um dia contei em carta a um amigo. O meu primeiro conhecido inexistente, um certo Chevalier de Pá dos meus 6 anos, por quem escrevi a carta dele a mim mesmo. Lembro-me com menos nitidez de outra figura cujo nome já não me ocorre, mas que o tinha estrangeiro também, que era, e não sei em que, um rival do Chevalier de Pá. Minha mãe voltou a se casar com um senhor que vivia em Durban, na África do Sul, onde era cônsul, o comandante João Miguel Rosa. Sempre me dei bem com ele e com meus irmãos e irmãs que foram nascendo ao longo dos anos. E assim fiz a minha primeira viagem de barco em direção àquele país, então colônia britânica. E lá completei os meus estudos primários e secundários, e em língua inglesa. Tive bons colegas e comecei então a ganhar uma enorme admiração por autores ingleses como Charles Dickens e o seu livro As Aventuras do Sr. Pickwick, ou aquele que eu viria a amar durante toda a minha vida, o grande William Shakespeare. Ou ainda muitos outros, como Milton, o mestre Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne e Edgar Allan Poe, que eu depois traduzi. Mas foram esses anos de estudo na África do Sul que me tornaram bilíngue e me fizeram escrever em inglês e em português pelo resto da vida. Foi também o inglês que me forneceu, afinal, parte do meu modo de vida futuro, como correspondente em língua inglesa de firmas comerciais lisboetas. E muito seriamente penso que um dia apenas estas duas línguas contarão no mundo, o inglês para a comunicação, os negócios, os estudos, os ensaios científicos, filosóficos, etc., o português para a poesia e as emoções. Mas isso são apenas ideias e intuições minhas, é claro, e posso muito bem estar enganado, naturalmente. Durante o tempo em que permaneci em Durban, uma vez tive a oportunidade de ir a Lisboa de férias em 1901, e depois passei também pelos Açores, onde conheci melhor alguns primos com quem escrevi um jornal caseiro de que eu era o senhor diretor e no qual assinava com vários nomes, o principal deles, Dr. Pancrácio. Brincadeiras de crianças, é claro. Antes já tinha escrito alguns poemas em inglês e inventado outro nome, o de Alexander Church, que escrevia, claro, também em inglês. Completei em Durban os estudos secundários, abre parênteses. Lá, é verdade, fui um ótimo aluno e até recebi o Queen Victoria Memorial Prize, Prêmio Rainha Vitória, num concurso a que podiam concorrer todos os alunos do Império Britânico, fecha parênteses. Esse prêmio poderia ter possibilitado a minha entrada numa universidade inglesa, mas isto não aconteceu. É que em 1905 tinha então 17 anos e, terminados os estudos secundários, decidi regressar definitivamente a Lisboa, a cidade que considerei o meu lar, a Lisboa, Tejo e tudo, como digo num poema,
com a intenção de me inscrever no curso superior de letras que cheguei a frequentar, mas apenas por alguns meses. Na época lia muito, sempre o fiz na verdade, quer autores ingleses, Wordsworth, por exemplo, quer franceses, Baudelaire, entre outros, e também os filósofos alemães Nietzsche e Schopenhauer, e naturalmente autores portugueses. E habituei-me a admirar na prosa o padre Antônio Vieira, a quem chamei mais tarde com toda a justiça de imperador da língua portuguesa, um autor do século XVII. Lembro-me de me emocionar até as lágrimas ao lê-lo pela riqueza da sua prosa e por seu ritmo musical. E depois vieram no âmbito dos que eu considero mestres em poesia portuguesa, Antero de Quental, açoriano como minha mãe que me ensinou a pensar em ritmo, Cesário Verde, poeta de Lisboa, que me ensinou em definitivo a observar em verso, e que o ser cego não é qualidade necessária a quem faz poemas, mesmo que meus muito amados Homero e Milton fossem cegos. Ou então Camilo Peçanha, meu contemporâneo, que me ensinou a sentir veladamente. Meus pais partiram de novo para Durban. No entanto, eu fiquei na casa de uma avó, a dona Dionísia, e na companhia de duas tias-avós maternas, as mesmas que evoquei várias vezes em versos assinados por Álvaro de Campos, mas escritos por mim, e, é claro, como este do poema Aniversário em que recordo as festas dos meus anos. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Pouco depois, em 1907, minha avó morreu e me deixou uma pequena herança. Decidi então aplicá-la na compra em segunda mão do material necessário para montar uma tipografia em Lisboa, a ibis. O ibis é um animal do Egito, uma ave que tem o hábito de se apoiar sobre uma pata só, e eu costumava imitá-lo por vezes em plena rua para divertir meus sobrinhos e mais tarde minha namorada. A tipografia, onde publiquei alguns poemas meus em inglês e outros de amigos, não durou muito, teve pouco ou nulo sucesso e faliu. Assim, tive que me contentar com alguns empregos em part-time, entre parênteses, algumas horas por dia, em diversas firmas lisboetas, como acho que já lhe disse, firmas que me queriam como correspondente em língua inglesa. Nunca quis empregos que me prendessem excessivamente, pois o que mais me interessava era mesmo escrever, vir a ser um grande poeta que pudesse talvez superar Camões, ser um supra-Camões e constituir somente por mim toda uma literatura, como escrevi por volta de 1912. Assim, tive apenas pequenos empregos para sobreviver e isso me bastava. Vivia-se na época, e até bastante mais tarde, um período da crise política e de ideias em Portugal. Em 1910 fora derrubada a monarquia e implantada a república, e 2 anos depois surgiu um movimento cultural liderado pelo grande poeta Teixeira de Pascoais, que visava fazer renascer Portugal pelo regresso aos valores que ele e seus amigos achavam próprios da alma portuguesa. Tratava-se do movimento da Renascença Portuguesa, que tinha uma revista, A Águia, na qual publiquei em 1912 meus primeiros textos em língua portuguesa, uma série de artigos sobre a moderna poesia portuguesa e suas perspectivas futuras. Eu acreditava que vinha aí um momento alto para a nossa poesia, já visível na obra de Teixeira de Pascoais e do qual surgiria o Supra Camões, de que já falei. Abre parênteses, estaria pensando em mim próprio? Eu não ousava dizê-lo, mas esse era o meu grande sonho. Fecha parênteses. Faixa 2. Capítulo 2. Dizia eu que 1912 tinha sido um dos anos importantes da minha vida. Eu estava então com 24 anos. Publicara na Águia meus primeiros artigos em português e tinha igualmente encontrado alguns dos quais foram meus maiores amigos, meu querido e infeliz amigo Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros. Escrevi a respeito do primeiro quando ele já era saudade há muitos anos. Hoje falho de ti, sou 2 a sós. Como éramos só um falando, nós éramos como um diálogo numa alma. Sei que falho de ti, estou 1 a sós. Morreu jovem esse meu amigo em 1916. Morrem jovens que os deuses amam, escrevi na época tentando em vão me consolar. Dele me restaram as lembranças para sempre e as cartas que me escrevia, nas quais me falava sobre sua vida, seus escritos e sobre as novidades parisienses. Por ele fiquei sabendo dos grandes movimentos artísticos e literários europeus, como o cubismo, o futurismo e demais ismos. Coisas um tanto complicadas que você aprenderá a conhecer mais tarde. Foi com ele e com Amadeu de Souza Cardoso e outros pintores que ouvi pela primeira vez falar de Braque e de Picasso, entre outros grandes mestres da pintura moderna.
Com ele criei o sensacionismo, outro ismo que mais tarde você talvez venha a entender melhor e que tem a ver naturalmente com a sensação e cruzamentos de sensações. O sensacionismo, escrevi, nasceu da amizade entre mim e Sá Carneiro. Devo dizer que andávamos em busca de caminhos próprios de modernidade, que pouco depois abandonei. Almada foi igualmente um amigo de todas as ocasiões. Não sei que rumo ele tomou após a minha morte, porque ainda viveu por muitos anos. Mas creio que terá sido sempre um irreverente, um grande escritor e pintor. Aliás, a história da minha amizade com ele começou mal. Escrevi num jornal uma crítica a uma exposição sua. Almada não gostou e veio pedir-me satisfações. Expliquei-lhe então que nem sequer tinha visto a exposição e que escrever essa crítica apenas para ir ganhando a vida. Curioso o modo como daí nasceu uma grande amizade, não é? Pelo visto, ele achou graça. Outros amigos se juntaram a nós. Encontrávamos principalmente em cafés. A Brasileira, o Martinho do Rócio, abre parênteses, desaparecido vários anos mais tarde, segundo vinha a saber, fecha parênteses. O Martinho da Arcada. Éramos jovens, tínhamos sonhos, éramos portugueses e queríamos escrever para a Europa. Estávamos dispostos a enfrentar os escritores, poetas, artistas mais ou menos oficiais, como aqueles que rodeavam Antero de Quental haviam feito em 1875. Entretanto, eu começava a me levar cada vez mais a sério como escritor. Em 1913, escrevi os primeiros textos do que viria a ser o nunca acabado Livro do Desassossego. Compus também os meus primeiros dramas estáticos, feitos mais de sentimentos que de acontecimentos, como o Marinheiro. Escrevi ainda os primeiros poemas do único livro em português que publiquei em vida, Mensagem, e também poemas para o futuro Cancioneiro. Decidira tomar para mim a famosa frase dos argonautas: navegar é preciso, viver não é preciso. No meu caso, transformada em viver não é necessário, o que é necessário é criar. E foi então que, em 8 de março de 1914, ano triunfal da minha vida, como escrevi em 1935 a um outro amigo, o João Gaspar Simões, eu me descobri como muitos. Surgiram em mim nesta mesma noite outros poetas, meus heterônimos principais de quem escrevi os versos e para os quais inventei nomes, retratos físicos, ideias e modos de escrever diferentes dos meus. Tornei-me assim uma espécie de poeta fazedor de poetas. Os nomes com que os batizei, novos conhecidos inexistentes como Chevalier de Pá dos meus 6 anos, foram Alberto Caeiro, que eu e os outros haveríamos de considerar o nosso mestre, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Outros heterônimos surgiram mais tarde, com predileção especial minha para o Bernardo Soares, o do Livro do Desassossego. Abre parênteses. E isso foi o que eu contei nesta carta, mas parece que não aconteceu bem assim, viriam a descobrir os que se dedicaram ao estudo do que escrevi. Pois é, um homem já não pode contar as coisas à sua maneira. Da minha parte, porque também tenho direito aos meus negócios, direi como às vezes dizem os políticos, que nem confirmo e nem desminto. Fecha parênteses. E no meio de tantos outros eu, senti-me disperso, plural como universo, e eu próprio já nem sabia bem quem era, quem sentia afinal dentro de mim os versos que ia escrevendo, quem me dirá quem sou, tornando-me uma espécie de coração de ninguém. No ano seguinte, 1915, meus amigos e eu nos lançamos na grande aventura de uma revista nova de vanguarda que se chamava Orfeu. Havia entre nós alguns brasileiros e também pintores. Éramos diferentes no modo de pensar, de sentir, de escrever. Tínhamos em comum o desejo de romper com os modelos literários e artísticos de moda, de querer inovar. Não. Tínhamos em comum o desejo de romper com os modelos literários e artísticos em moda, de querer inovar, e de sermos portugueses escrevendo para a Europa, como se escreveu no editorial. A revista, demasiado ousada e escandalosa para os padrões da época, esgotou rapidamente seu primeiro número, em boa parte graças à reação excessiva que provocou. Fomos apelidados de loucos que necessitavam de internamento urgente nos manicômios de Lisboa. Uma das vozes da contestação era um venerável médico psiquiatra que gozava de grande reputação literária, o doutor Júlio Dantas, que nem era dos piores autores da época, mas sobre quem Almada Negreiros apontou farpas duríssimas, proferindo um manifesto anti-Dantas em que ridicularizava a personagem em tom sarcástico e irreverente, lançando seu famoso grito de guerra: "Morra ao Dantas, morra a Pim!". No Orfeu I, como no Orfeu II, que foi publicado em seguida, já havia textos meus e dos meus heterônimos. Poucos sabiam na época que os textos assinados por Álvaro de Campos ou outros dos que mencionei eram meus, e eu até me divertia, muito à minha maneira.
Abre parênteses. Desculpe-me, mas não resisto a contar uma divertida história da época. Estávamos vários de nós na Brasileira do Chiado. A certa altura, cruzaram-se Júlio Dantas, o tal venerado médico e homem de teatro em voga, e o jovem e promissor artista Santa Rita Pintor. Ele cumprimentou Dantas do seguinte modo: Bom dia, senhor Dantas Júlio. Perdão, é Júlio Dantas. E isso diz o senhor que está saindo, mas como eu estou entrando... Fecha parênteses. Éramos assim, jovens e irreverentes. Infelizmente, essa aventura órfica acabaria com a morte em 1916 do Mário de Sá Carneiro. Afinal, era o pai dele que financiava a revista e, desaparecido o filho, desapareceu o dinheiro. Ainda chegamos a ter provas tipográficas da Orfeu 3, que só saiu muito mais tarde, em 1984. Mas seu espírito que presidiu em cada um de nós continuou em outras revistas que vieram depois, entre as quais a Atena, que eu próprio dirigi mais tarde. E eu ia continuando minha vida de modo pacato, mudando frequentemente de residência, sempre em quartos alugados, trabalhando o necessário para assegurar a minha subsistência, escrevendo muito e um pouco sobre tudo. Testemunha disso é minha arca, que sempre me acompanhava nas mudanças de casa e onde eu guardava tudo: poemas, fragmentos em prosa, cartas, horóscopos, faturas e outras coisas assim. Além disso, tinha grande prazer em estar sempre com os amigos e em ir de vez em quando fumar meu cigarrinho. Sigo o fumo como uma rota própria. Álvaro de Campos escreveu em Tabacaria. Abre parênteses. Nessa época ainda não se sabia que fumar fazia mal à saúde, fecha parênteses, fazendo assim uma pausa no trabalho. Abre parênteses. E ainda não confessei uma coisa que muitos consideram ridícula num homem crescido. Eu tinha um pavor enorme de trovões. Quando trovejava, escondia-me rapidamente debaixo do que fosse. Por exemplo, da mesa do escritório em que trabalhava, ou em casa, ou entrando por qualquer porta de uma loja aberta e refugiando-me debaixo do balcão. Juro que as pessoas achavam divertido, mas eu nem ligava. Fecha parênteses. Em 1917, colaborei com Almada e outros na seção futurista do Teatro São Luís, abre parênteses, então denominado Teatro da República, fecha parênteses, seção de que saiu o número único da revista Portugal Futurista. Aí proferi o seu ultimátum futurista, meu heterônimo Álvaro de Campos. No ano seguinte, publiquei na tipografia Ibis, que ainda era minha, os poemas em inglês Third Five Sonnets e Antinous. Mais tarde, publiquei também em inglês o Epithalamium. Mas outras mudanças estavam ocorrendo na minha vida. Meu padrasto morreu na África do Sul em 1919. Minha querida mãe regressou a Portugal do ano seguinte e fomos viver em uma casa alugada no bairro das Amoreiras, onde mais tarde foi fundada a Casa Fernando Pessoa. Nesses tempos, um dos escritórios em que eu trabalhava conheci uma jovem datilógrafa por quem me apaixonei. Era Ofélia Queiroz, a Ofelinha, com a qual tive uma relação intensa durante uns tempos, mas com quem não me casei. Testemunhos dessa relação estão nas cartas que trocamos e que o pateta do Álvaro de Campos, que tinha mania de se intrometer no nosso namoro, abre parênteses, o que deixava Ofélia muito irritada, fecha parênteses, dizia serem ridículas, abre parênteses, acho que ele tinha era ciúmes, fecha parênteses, como todas as cartas de amor, segundo ele. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos. E algumas eram mesmo ridículas, como esta, por exemplo. Bebezinho do ninininho ninho. Venho só que ver para dizer, bebezinho, que gotei muito de catinha dela. E também tive muita pena de não tá ao pé do bebê para te dar ginhos. O nininho é pequenininho. Ginhos, ginhos e mais ginhos. Fernando, 31 de maio de 1920. Enfim, coisas de namorados. Como disse, o namoro foi intenso, mas durou pouco. Fui eu que tomei a iniciativa de um rompimento após uma carta dela que apontava também nessa direção. Não me via casado ou com responsabilidades familiares, e achava que isso iria impedir ou dificultar o meu grande projeto de me tornar toda uma literatura. Primeira carta de ruptura. Ofelinha, agradeço a sua carta.
Ela trouxe-me pena e alívio ao mesmo tempo. Pena porque essas coisas fazem sempre pena. Alívio porque, na verdade, a única solução é essa: o não prolongarmos mais uma situação que não tem já a justificação do amor nem de uma parte nem doutra. Da minha, ao menos, fica uma estima profunda, uma amizade inalterável. Não me nega a Ofelinha outro tanto, não é verdade? Nem a Ofelinha nem eu temos culpa nisto. Só o destino terá culpa, se o destino fosse gente a quem culpas se atribuíssem. Essas coisas fazem sofrer, mas o sofrimento passa. Se a vida, que é tudo, passa por fim, como não hão de passar o amor e a dor e todas mais coisas que não são mais do que parte da vida? Quanto a mim, o amor passou, mas conservo-lhe uma afeição inalterável. Fiquemos um perante ao outro como dois conhecidos desde a infância que se amaram um pouco quando meninos e, embora na vida adulta sigam outras afeições e outros caminhos, conservam sempre no escaninho da alma a memória profunda do seu amor antigo e inútil. 29 de novembro de 1920. Mais tarde reatamos o namoro, mas ainda por menos tempo. Até hoje não sei se fiz bem ou mal em ter renunciado ao amor. Sentia-me marcado para minha obra e por uma espécie de destino ou força superior à qual devia obediência. E, como já disse, para mim viver não era necessário. O que era necessário era criar. Mas foi muito bom amar e ter me sentido amado, como disse o meu heterônimo e mestre Alberto Caeiro. Todos os dias acordo com alegria e pena. Antigamente acordava sem sensação nenhuma. Acordava. Tenho alegria e pena porque perco o que sonho e posso estar na realidade onde está o que sonho. Não sei o que hei de fazer das minhas sensações. Não sei o que hei de ser comigo sozinho. Quero que ela me diga qualquer coisa para... Faixa 3. Capítulo 3. Para mim, criar era, volto a dizer, o principal objetivo de vida. E no meu caso, criar era mesmo pensar e escrever, poesia principalmente, mas também ensaios e artigos sobre literatura, filosofia, abre parênteses. Alguns dos meus heterônimos eram acima de tudo filósofos, como Antônio Mora, fecha parênteses. Política, tentativas teatrais, contos policiários. E escrevendo sempre e muito. Escritos às vezes publicados em revistas e outros guardados na famosa arca onde todos pesquisam e procuram e vão descobrindo coisas inéditas para publicar. Ao trabalho de tanto se deve a publicação de vários livros, alguns deixados sob forma de fragmentos, como o primeiro Fausto ou o livro do Desassossego, entre outros. Continuando, escrevia, como já disse, também sobre astrologia, em que era perito, abre parênteses. Sabia, por exemplo, traçar horóscopos, inclusive o da Orfeu e o dos meus heterônimos, fecha parênteses. Charadismo e durante 2 anos dirigi com um cunhado a revista de Comércio e Contabilidade. Também tentei a publicidade, mas eu não tive muita sorte, e criei o primeiro slogan para uma nova bebida que os meus leitores conhecem bem, a Coca-Cola. Era assim: primeiro estranha-se, depois estranha-se. Parece que Salazar não gostou e o anúncio ficou sem sair. Aliás, a Coca-Cola só passou a poder ser vendida em Portugal depois da que viriam a chamar Revolução dos Cravos em 1974. Abre parênteses. É hora de você perguntar, mas como é que ele sabe o que aconteceu depois da sua morte? Mistérios de poeta, amigo, mistérios de poeta, fecha parênteses. Fazia também traduções do inglês, sobretudo de autores como Nathaniel Hawthorne e Edgar Allan Poe, ambos americanos. E até escrevi também em inglês uma espécie de roteiro para turistas sobre Lisboa. Lisboa, What the Tourist Should See. Lisboa, o que o turista deve ver, o que prova como eu amava minha cidade. E se minha vida não tinha muito o que contar, minha obra era variadíssima, como você pode ver. Mas eu guardava o essencial para a poesia que ia publicando em revistas, em particular a Atena, que dirigi e prolongava como outras de curta duração, a Orfeu, com o meu próprio nome, Fernando Pessoa, ele mesmo, ou ortônimo, ou com a assinatura de meus heterônimos principais. E de vez em quando intervia também em polêmicas. Em 1923, sai à luta em defesa de um poeta que estimava, Antônio Boto, assumidamente homossexual e por isso perseguido. O mesmo ocorreu quando defendi outro camarada de letras, Raul Leal, perseguido por idêntico motivo. Eu era conservador, sim, mas contrário a qualquer sinal de intolerância com as ideias ou opções diferentes das normalmente aceitas como boas, mesmo que não fossem iguais às minhas ou às dos meus outros eus. Também havia nessa época publicado em outra revista, a contemporânea, um conto filosófico, O Banqueiro Anarquista, que deu muito o que falar.
Continuava trabalhando igualmente em antigos projetos iniciados em 1913, textos para o que pensava que viria a constituir futuramente o Livro do Desassossego, assinado no início por Vicente Guedes e depois por Bernardo Soares, e também Primeiro Fausto e Mensagem, livro inicialmente chamado Portugal, e única obra que foi publicada por mim em português em 1934. E, naturalmente, ia sempre escrevendo poemas em meu nome ou no dos meus heterônimos. Muitos permaneceram inéditos na tal arca de que falei e foram publicados anos depois da minha morte. Enfim, dei muito trabalho a vários estudiosos, e alguns até se desentenderam na organização desses inéditos e na sua datação. Pudera, se nem eu consegui, também porque morri cedo, é claro, organizá-los de modo definitivo. No plano pessoal, um grande desgosto somou-se ao provocado por tantas outras perdas anteriores. Minha querida mãe, que veio morar comigo depois de viúva, morreu em 1925 e fiquei órfão para sempre, eu, um menino da sua mãe, como este. O menino da sua mãe. No plano abandonado que a morna brisa aquece, de balas traspassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o sol, a brancura embanhada de um lenço, deu-lhe a criada, velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa há prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. A memória de minha mãe sempre me acompanhou. Vejam só o que escrevi 2 meses antes da minha própria morte. O véu das lágrimas não cega. Vejo a chorar o que essa música me entrega. A mãe que eu tinha, o antigo lar, a criança que fui, o horror do tempo, porque flui, o horror da vida, porque é só matar. Vejo e adormeço num torpor em que me esqueço que existo ainda neste mundo que há. Estou vendo minha mãe tocar, e essas mãos brancas e pequenas, cuja carícia nunca mais me afagará, tocam ao piano cuidadosas e serenas. Meu Deus, um suar a Lima, asterisco, um suar a Lima, uma noite em Lima. Música de Félix Godefroid, que a mãe de Pessoa costumava tocar ao piano em Durban. Fim da leitura de asterisco. Faixa 4. Capítulo 4. Em 1926, houve um golpe de Estado que pôs fim à Primeira República. E eu até achava, e tinha escrito uns anos antes, que era necessário um período transitório de ditadura militar para consertar o país um tanto que em desordem. Abre parênteses. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Fecha parênteses. Mas nunca poderia aceitar um período prolongado em que o poder fizesse da intolerância pelas ideias dos outros o seu modo de estar e de se impor, porque politicamente eu era conservador, sim, mas de tipo britânico e amante da liberdade. Pois foi isso que o chamado Estado Novo, dirigido por Antônio de Oliveira Salazar e que durou 48 anos, acabou fazendo, com leis contra a liberdade de associação e reunião, com o estabelecimento de censura à imprensa e a tudo que se publicava ou se queria representar, pretendendo eliminar a liberdade de pensar e de escrever, com a proibição de partidos políticos de oposição, a criação de tropas especiais de defesa do seu regime, a Legião Portuguesa, e de uma polícia secreta, que teve vários nomes, mas ficou conhecida como PIDE, para silenciar os que a ele se opunham, etc. E para preparar os mais jovens para serem seus apoiadores, uma organização chamada Mocidade Portuguesa. Isso me desencantou e quase me fez perder a vontade de escrever. No entanto, ainda tive a oportunidade de expor publicamente o que pensava, discordando da lei que proibia a maçonaria e outras associações secretas, e escrevendo para mim mesmo e para alguns amigos versos em que criticava de forma humorística o ditador Salazar. Veja só. Antônio de Oliveira Salazar. Antônio de Oliveira Salazar. 3 nomes em sequência regular. Antônio é Antônio, Oliveira é uma árvore, Salazar é só apelido. Até aí está bem. O que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e sobe o céu, fica só azar, é natural. Ó, com os diabos, parece que já choveu. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho.
bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho, o meu vizinho está na Guiné e o meu padrinho no Limoeiro, aqui ao pé, mas ninguém sabe por quê. Mas enfim, é certo e certeiro que isto consola e nos dá fé, que o coitadinho do tiraninho não bebe vinho e nem até café. Ou este de que transcrevo apenas o início. Sim, é o Estado Novo. Sim, é o Estado Novo, e o povo ouviu, leu e assentiu. Sim, isto é um Estado Novo, pois é um estado de coisas que nunca antes se viu. Em tudo paira alegria, e de tão íntima que é, como Deus na teologia, ela existe em toda parte e em parte alguma se vê. Em 1927, tive ainda a grande alegria de ser reconhecido como mestre por um grupo de poetas jovens de Coimbra, elementos de uma nova revista literária, A Presença. É sempre agradável nos vermos reconhecidos em vida. Eu já havia reconhecido, é lógico, a aprovação dos amigos da Orfeu e de outras aventuras poéticas, mas tive grande satisfação em ver que os jovens poetas também me tomavam como mestre, e iniciei com eles uma grande amizade e colaboração na sua revista. Recomecei igualmente a tarefa que me pedira o meu saudoso Mário de Sá Carneiro, a de organizar a sua obra para que pudesse ser editada. Relatei, como disse, por breve período, o meu namoro com Ofélia Queiroz. Foi em parte graças à intervenção de um sobrinho dela, o jovem poeta Carlos Queiroz, que me admirava, e lhe levou da minha parte uma fotografia em que apareço bebendo no armazém do Abel Pereira da Fonseca e na qual escrevi como dedicatória Fernando em flagrante delitro. Mas já nessa época, e ainda mais na primeira fase do nosso namoro, eu achava que não tinha condições de vida compatíveis com a de homem casado, e de novo renunciei a Ofélia para me dedicar inteiramente à minha obra, que procurei organizar para publicação em vários volumes. Não tive tempo de fazer isso e ela permaneceu quase toda inédita, como já mencionei. Carta a Ofélia, fragmento. De resto, a minha vida gira em torno da minha vida literária, boa ou má que seja ou possa ser. Tudo mais na vida tem para mim interesse secundário. Há coisas, naturalmente, que estimaria ter, outras que tanto faz que venham ou não venham. Gosto muito, mesmo muito, da Ofelinha. Aprecio muito, muitíssimo a sua índole e o seu caráter. Se casar, não casarei se não consigo. Resta saber se o casamento, o lar, são coisas que se coadunem com a minha vida de pensamento. Duvido. Por agora e em breve, quero organizar a vida de pensamento e de trabalho meu. 29 de novembro de 1929. Em 1930, ainda me vi envolvido num episódio um tanto rocambolesco. Tinha feito amizade com o famoso mágico inglês Aleister Crowley. Esse homem com quem eu me correspondia veio a Portugal e encontrou-se comigo e foi dado depois como desaparecido num possível acidente ou suicídio ocorrido em Cascais. A situação só foi esclarecida quando tempos depois se soube que ele afinal estava bem vivo fora de Portugal. Ainda hoje não entendo bem o que se passou, talvez golpe publicitário do mágico. Tentei também um posto de bibliotecário em Cascais, mas não fui admitido. E decidi concorrer em um concurso de poesia promovido pelo Secretariado Nacional de Informação, órgão da propaganda salazarista, dirigido na época pelo meu amigo Antônio Ferro, abre parênteses, o mais jovem da Orfeu em 1915, fecha parênteses, que me convenceu a escrever. Concorri com mensagem e ganhei um prêmio de segunda classe, abre parênteses. Não recebi o primeiro prêmio, conforme foi explicado, porque o livro não chegava a 100 páginas exigidas, fecha parênteses. Tal prêmio possibilitou que Mensagem tivesse sido meu único livro em língua portuguesa publicado em vida. Até a publicação do livro, em 1934, ainda fiz várias emendas, pois isso de escrever, não vá você pensar como os outros fazem, que é uma coisa fácil ou produto de inspiração vinda do alto por mãos de musas. É trabalho sobre a palavra, e trabalho muito duro. Às vezes, talvez tenha sido por isso mesmo que não cheguei a concluir a organização dos meus livros para publicação. É que a morte chegou-me cedo, em 30 de novembro de 1935, quando eu tinha 47 anos. Quase a adivinhei. Falhei o cálculo no meu horóscopo apenas por 2 meses. Senti-me mal, com fortes cólicas. Fui transportado para o Hospital de São Luís dos Franceses e morri cerca de 48 horas depois. Os médicos disseram que foi crise hepática. Antes, pedi meus óculos e deixei num papel o seguinte: I know not what tomorrow will bring. Não sei o que amanhã trará. Os amigos juntaram-se e disseram coisas bonitas no meu funeral. Eu não era um autor de sucesso, mas já era bastante conhecido, como disseram as notícias dos jornais da época.
Pouco tempo depois começaram a publicar a minha obra, sob a direção do meu companheiro da Orfeu, Luigi Montalvor. Mas, na verdade, como escrevi, afinal, a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. É também, acrescento agora, ser esquecido pouco tempo depois. Mas isso não aconteceu comigo porque comecei a ser lido, amado e reconhecido mesmo em países estrangeiros, graças a tradutores de diversas línguas. Fazem-se estudos sobre a minha obra em todos os lugares e muitos congressos e exposições internacionais. Existem até revistas consagradas à minha obra, e em muitos países passei a ser considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1985, 50 anos após a minha morte, houve homenagens nacionais e internacionais, e meu corpo foi colocado no Mosteiro dos Jerônimos, bem perto de Camões, que eu tinha querido superar, e de Vasco da Gama. Até cheguei a ser impresso em notas do Banco de Portugal quando ainda havia escudos. Veja só o que pode acontecer com um homem depois de morto. Ao menos Vasco da Gama foi celebrado num poema épico de Camões, Os Lusíadas, de que você já deve ter ouvido falar, e Camões num poema narrativo romântico de Almeida Garré. Pode ser que um dia chegue a minha vez, afinal, nunca se sabe. E puseram também uma estátua minha na mesa em que eu costumava me sentar no Café Brasileira do Chiado, em Lisboa. Tornei-me não só objeto de leitura e estudo, mas também atração turística, pelo visto. Há até quem queira ser fotografado à minha mesa do café sem saber bem quem eu sou. Aconteceu pelo menos com um americano que depois da foto perguntou: "Who is that man?" Quem é o homem? Dá vontade de responder: "Nobody, ninguém", pois se nem eu sabia bem quem fui. Mas ele ficou sabendo o meu nome, o civil, é claro, e também que fui um grande poeta português. Não sei se fui o Supra Camões que anunciei estar para chegar em 1912, mas tentei sê-lo. Uns dizem que sim, outros dizem que fui sobretudo um anti-Camões, mas que tentei continuá-lo e superá-lo. Isso eu tentei. E aqui fica contada a minha vida, vida de um homem de muitos nomes, o cidadão Fernando Antônio Nogueira Pessoa, que à força de se desdobrar em tantos outros, ou como eu dizia, de me outrar, se interrogava: quem me dirá quem sou? E que menino da sua mãe se dizia igualmente depois de tantas perdas e desencantos, coração de ninguém. Pasta 2. Faixa 1. Parte 2. Poemas meus e dos meus heterônimos. Na segunda parte deste livro você irá conhecer mais poemas meus, alguns dos quais escritos para crianças, e mais concretamente para os meus sobrinhos, e também outros poemas escritos por mim e pelos meus heterônimos principais. Não é preciso que você os entenda em profundidade ou como as pessoas crescidas que continuam me estudando. É necessário apenas que goste deles. E se isso acontecer, um dia poderá sempre voltar a me ler, nestes poemas e em outros talvez um pouco mais difíceis. Porque, além do mais, poesia é música, música feita com palavras, e sentimentos transfigurados, fingidos através das palavras. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Escrevi num poema célebre, a autopsicografia, mas atenção, fingir não significa mentir. Um apontamento sobre minha forma de encarar a vida. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformada, a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como a minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tornou o misticismo da nossa raça. Bem, comecemos por poemas que fiz para os meus sobrinhos e também por algumas quadras ao gosto popular. Poemas para os sobrinhos. Poema Piau. Casa Branca, Barreiro ou Moita, silêncio ou estação, a escolha do freguês. Toda a gente que tem as mãos frias deve metê-las dentro das pias. Pia número 1, para quem mexe as orelhas em jejum. Pia número 2, para quem bebe bifes de bois. Pia número 3, para quem espirra só meia vez. Pia número 4, para quem manda as ventas ao teatro. Pia número 5, para quem come a chave do trinco. Pia número 6, para quem se penteia com bolos reis. Pia número 7, para quem canta até que o telhado se derrete.
Pia número 8, para quem parte nozes quando ele é afoito. Pia número 9, para quem se parece com uma couve. Pia número 8, para quem parte nozes quando é afoito. Pia número 9, para quem se parece com uma couve. Pia número 10, para quem cola selos nas unhas dos pés. E como as mãos já não estão frias, tampa nas pias. Nota: este poema teve uma primeira leitora, a minha amada Ofelinha, a quem eu enviei numa carta de 11 de janeiro de 1930, na qual eu dizia, brincando, é claro: este poema deve ser lido de noite, num quarto sem luz. Também devidamente aproveitado, serve para fazer papelotes para as bonecas de trapo, para tapar as fechaduras contra o frio, os olhares e as chaves, e para tirar medidas para sapatos a pés que não tenham mais comprimento que o papel. Creio que estão feitas todas as recomendações para o uso. Não é preciso agitar antes de usar. No comboio descendente. No comboio descendente vinham todos à janela, uns calados para os outros e os outros a dar de estrela. No comboio descendente, de cruz quebrada a palmela. No comboio descendente, mas que grande reinação, uns dormindo, outros com sono, e os outros nem sim nem não. No comboio descendente, de palmela a Portimão. Pia, pia, pia. Pia, 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 o mocho que pertencia a um coxo. Zangou-se o coxo um dia e meteu o mocho na pia, pia, pia. Havia um menino. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu, fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, depressa, para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era afinal impossível tal, nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Levava eu um jarrinho. Levava eu um jarrinho para ir buscar vinho, levava um tostão para comprar pão e levava uma fita para ir bonita. Correu atrás de mim um rapaz. Foi o jarro para o chão, perdi o tostão, rasgou-se a fita, vejam que desdita. Se eu não levasse um jarrinho, nem fosse buscar vinho, nem trouxesse uma fita para ir bonita, nem corresse atrás de mim um rapaz para ver o que eu fazia, nada disto acontecia. O Ibis. O ibis, ave do Egito, pousa sempre sobre um pé, o que é esquisito. É uma ave sossegada, porque assim não anda nada. Uma cegonha parece, porque é uma cegonha, sonha e esquece, propriedade notável de toda ave aviável. Quando vejo esta Lisboa, digo sempre, ah, quem me dera, e essa era boa, ser um ibis esquisito, ou pelo menos estar no Egito. Algumas quadras ao gosto popular. A luva que retiraste deixou livre a tua mão, foi ela que tocaste sem tocar meu coração. Saudades só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem esta palavra para dizer que as têm. A rosa que se não colhe nem por isso tem mais vida, ninguém a que te não olhe, que não te queira colhida. Lá por olhar para ti não julgues que é por gostar, eu gosto muito do sol e nem eu posso fitar. Levas uma rosa ao peito e tens um andar que é teu, antes tivesse o jeito de amar alguém que sou eu. Poemas do cancioneiro e de poesias inéditas. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo, papoulas a coroam e cobrindo seu corpo todo a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, e um cortejo formam. Cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos que vêm, vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé, volta melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. O amor, quando não se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente.
Mas se isto puder contar-lhe, o que já não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Por quem foi que me trocaram quando estava a olhar para ti? Pousa a mão na minha e sem me olhar e sorri. Sorri do teu pensamento, porque eu só quero pensar que é de mim que ele está feito e que o tens para mudar. Depois aperta minha mão e vira os olhos para mim. Por quem foi que me trocaram quando estás a olhar-me assim? Vinha elegante, depressa, sem pressa e com um sorriso, e eu que sinto com a cabeça fiz logo o poema preciso. No poema não falo dela, nem como adulta menina, virava a esquina daquela rua que é a eterna esquina. No poema eu falo do mar, descrevo a onda e a mágoa, relê-lo faz-me lembrar da esquina dura ou da água. Não sei, ama, onde era, nunca o saberei. Sei que era primavera e o jardim do rei. Filha, quem o soubera, que azul tão azul tinha ali o azul do céu. Se eu não era rainha, porque era tudo meu. Filha, quem o adivinha? E o jardim tinha flores de que não sei me lembrar, flores de tantas cores, penso e fico a chorar. Filha, os sonhos são dores. Qualquer dia viria qualquer coisa a fazer, toda aquela alegria, mais alegria nascer. Filha, o resto é morrer. Conta-me contos, ama, todos os contos são esse dia, e jardim e a dama que eu fui nessa solidão. Ó, sino da minha aldeia dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu suar, tão triste como da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Nota, eu nunca vivi numa aldeia, quem viveu foi o Alberto Caieiro. Mas a poesia permite também viver pela imaginação. Os únicos sinos que eu ouvia quando criança eram os da Igreja dos Mártires, no bairro do Chiado, perto da casa onde nasci. Natal. Na província neva. Nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade, meu pensamento é profundo, estou só e sonho saudade. E como é branca de graça a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça do lar que nunca terei. Pedrouços. Quando eu era pequeno, não sabia que cresceria, pelo menos não o sentia. Naquela idade o tempo não existe. Cada dia é a mesma mesa, com o mesmo quintal ao fundo. E quando se sente tristeza, esta tristeza, mas não se está triste. Eu era assim, e todas as crianças deste mundo assim foram antes de mim. O quintal grande estava dividido por uma frágil grade, altas de tiras cruzadas de madeirinhas, em horta e em jardim. Meu coração ainda esquecido, mas não minha visão. Dela não tires tempo, esse quadro onde o feliz que eu fui dá-me uma felicidade ainda minha. Inútil teu frio curso flui para quem das lembranças se acarinha. Qualquer música, qualquer, logo que me tire da alma, esta incerteza que quer, quase impossível calma. Qualquer música, guitarra, viola, harmônio, realejo, um canto que se desgarra, um sonho em que nada vejo. Qualquer coisa que não vida, jota, fado, a confusão, da última dança vivida que eu não sinta ao coração. Leve, breve, suave, um canto de ave sobe no ar com que principia o dia. Escuto e passou, parece que foi só porque escutei que parou. Nunca, nunca em nada, raia a madrugada, ou esplenda o dia, ou dói-lhe no declive. Tive o prazer a durar mais do que o nada, a perda antes de eu ir gozar. Viajar, perder países, ser outro constantemente, por a alma não ter raízes de viver somente, não pertencer nem a mim, ir em frente, ir a seguir, a ausência de ter um fim e da ânsia de o conseguir. Viajar, assim é viagem. Faço-o sem ter de meu mais do que o sonho da passagem, o resto é só terra e céu. Nota, e é mesmo, eu viajei pouco, só entre Lisboa e África do Sul e em férias aos Açores, mas fiz muitas viagens na imaginação e sentia-as como se fossem reais. É que como eu escrevi também, aí não fui eu, foi o Álvaro de Campos, a melhor maneira de viajar é sentir, sentir tudo de todas as maneiras. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, o sol doira sem literatura, o rio corre bem ou mal sem edição original, e a brisa essa de tão naturalmente matinal, como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e a coisa nenhuma. Quanto é melhor quando a bruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não.
Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca só quando em vez de criar seca. O mais do que isso é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças e nem consta que tivesse biblioteca. Poemas de mensagem. Comecei a escrever os poemas para a mensagem em 1913. Neste livro, que inicialmente teve o nome Portugal, procurei refletir sobre o passado glorioso do meu país e também sobre a crise de valores que se vivia havia muitos anos. E desejei também que meus contemporâneos fizessem um Portugal capaz de recuperar a grandeza perdida. Eu nunca disse isso, mas quem me ler verá como procurei continuar em moldes novos o espírito de Os Lusíadas de Luís de Camões. Dom Diniz. Na noite escreve o seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver, e ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, barulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. O infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse e já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Areal Moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar como fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. O monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: El rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El rei Dom João II. 3 vezes no leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme, e as rodas das trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, del rei Dom João II. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Noite. A nau de um deles tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, de na fé e na lei da descoberta ir em procura do irmão no mar sem fim e a neva escura. Tempo foi, nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro a el rei rogou licença de os buscar, e el rei negou. Como a um cativo o ouvem a passar os servos do solar, e quando vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os 2 irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade, a tua eternidade. E com eles de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los desta vil, nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância, de nós, e em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. Nota: este poema tomou como base a história dos 3 irmãos Corte Real. Tendo partido mar afora, o primeiro se perdeu, um segundo foi procurá-lo e também se perdeu, o terceiro quis partir, mas não teve autorização. Disse que um deles, Gaspar Corte Real. Faixa 2. Apresentação e poemas dos meus heterônimos.
Alberto Caeiro. Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa, a Reticências, de abril de 1889, e nessa cidade faleceu tuberculoso em Reticências de 1915. A sua vida, porém, decorreu quase toda numa quinta do Ribatejo. Só os primeiros 2 anos dela e os últimos meses foram de novo passados na sua cidade natal. Nessa quinta, Reticências, escreveu Caeiro quase todos os seus poemas, Reticências. A vida de Caeiro não pode narrar-se, pois que não há nela de que narrar. Seus poemas são o que nele houve de vida. Em tudo mais não houve incidentes, nem há história. O mesmo breve período improfícuo e absurdo que deu origem aos poemas de O Pastor Amoroso não foi um incidente, senão, por assim dizer, um esquecimento. Ricardo Reis. Vejo-o diante de mim, vê-lo-ei talvez eternamente como primeiro o vi. Primeiro, os olhos azuis de criança, que não tem medo. Depois, os malares já um pouco salientes, a cor um pouco pálida e o estranho ar grego que vinha de dentro e era uma calma, e não de fora, porque não era expressão nem feições. O cabelo quase abundante era louro, mas se faltava luz, acastanhava-se. A estrutura era... Não. O cabelo quase abundante era louro, mas se faltava luz, acastanhava-se. A estatura era média, tendendo para mais alta, mas encurvada, sem ombros altos. O gesto era branco, o sorriso era como era, a voz era igual, lançada num tom de quem não procura senão dizer o que está dizendo, nem alta, nem baixa, clara, livre de intenções, de hesitações, de timidezas. O olhar azul não sabia deixar de fitar. Se a nossa observação estranhava qualquer coisa, encontrava. A testa, sem ser alta, era poderosamente branca. Repito, era pela sua brancura que parecia maior do que a da cara pálida, que tinha majestade. As mãos um pouco delgadas, mas não muito, a palma era larga. A expressão da boca, a última coisa em que se reparava, como se falar fosse para este homem menos que existir, era de um sorriso como que se atribui em verso às coisas inanimadas belas só porque nos agradam. Flores, campos largos, águas com sol, um sorriso de existir e não de nos falar. Álvaro de Campos, fragmentos de notas para recordação do meu mestre Caeiro. Releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento aquelas frases simples de Caeiro na preferência natural do que resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali, diz ele, porque é pequena, pode-se ver mais do mundo do que da cidade. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Bernardo Soares, livro do Desassossego. Alberto Caeiro, fragmento. Como uma criança, antes de a ensinarem a ser grande, fui verdadeiro e leal ao que vi e ouvi, de poemas em conjuntos. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado, amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Deu o guardador de rebanhos. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem em tudo que lá não está a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Fragmentos do poema 8º. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães.
E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, meio douteiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri, que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é de vida, é esta minha cotidiana vida de poeta, e é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de emoção e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando, cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos às 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns de cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu criança ou mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama, e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? De O Pastor Amoroso. O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque não posso andar só. Um pensamento visível faz-me andar mais depressa e ver menos e, ao mesmo tempo, gostar bem de ir vendo tudo. Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo, e eu gosto tanto dela que não sei como a desejar. Se não a vejo, imagino-a e sou forte como as árvores altas. Mas se a vejo, tremo. Não sei o que é feito do que sinto na ausência dela. Todo eu sou qualquer força que me abandona. Toda a realidade olha para mim como um girassol com a cara dela no meio. Vai alta no céu a lua da primavera. Penso em ti e dentro de mim estou completo. Corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira. Penso em ti, murmuro o teu nome, e não sou eu, sou feliz. Amanhã virás, andarás comigo a colher flores pelo campo, e eu andarei contigo pelos campos, ver-te colher flores. Eu já te vejo amanhã a colher flores comigo pelos campos, pois quando vieres amanhã e andares comigo no campo a colher flores, isso será alegria e uma verdade para mim. Pois quando vieres amanhã e andares comigo no campo a colher flores, isso será uma alegria e uma verdade. Faixa 3. Álvaro de Campos. Nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 1890, a 1h30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes, e é verdade, pois feito o horóscopo para esta hora está certo. Este, como sabe, é engenheiro naval por Glasgow, mas agora está aqui em Lisboa, em natividade. Álvaro de Campos é alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu, magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada, todos reticências,
Campos entre branco e moreno, tipo vagamente judeu-português, cabelo porém liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe latim um tio Beirão que era padre. Fernando Pessoa, carta a Adolfo Casais Monteiro, 1935. Ai, Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tiravas os brincos do prego, casava com um homem cego e ia morar para a Estrela. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito parvo no mundo e que eras parvo também. E, Margarida, se eu te desse a minha vida, no sentido de morrer, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, se este dar-te a minha vida não fosse senão poesia, então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. Soneto já antigo. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres que, embora não o sintas, tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nascestes, dizes que eu nada que tu digas acredito, contar aquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes. Embora não saibas que morri. Mas ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará, depois de dar a notícia a essa estranha Cecília, que acreditava que eu seria grande, raios partam a vida e quem lá ande. Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. A força de diferente, isto é monótono. Com a força de sentir, fico só a pensar. Se de noite, deitado mais desperto, na lucidez inútil de não poder dormir, quero imaginar qualquer coisa, e surge sempre outra, porque há sono, e porque há sono, um bocado de sonho. Quero alongar a vista com o que imagino por grandes palmares fantásticos, mas não vejo mais contra uma espécie de lado de dentro das pálpebras que Lisboa com suas casas de várias cores. Sorrio porque aqui deitado é outra coisa, a força de monótono é diferente, e a força de ser eu durmo e esqueço que existe. Fica só sem mim que esqueci porque durmo, Lisboa com suas casas de várias cores. O binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. O vento lá fora. Poema de canção sobre a esperança. Fragmentos. 1. Dá-me lírios, lírios e rosas também. Mas se não tens lírios nem rosas a dar-me, tem vontade ao menos de dar-me os lírios e também as rosas. Basta-me a vontade que tens, se a tiveres, de me dar os lírios e as rosas também, e terei os lírios, os melhores lírios e as melhores rosas, sem receber nada, a não ser a prenda da tua vontade de me dares lírios e rosas também. Tenho uma grande constipação, e toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo, zangam-nos contra a vida e fazem espirrar até a metafísica. Tenho o dia perdido, cheio de me assoar. Dói-me a cabeça indistintamente. Triste condição para um poeta menor. Hoje sou verdadeiramente um poeta menor. O que fui outrora foi um desejo. Partiu-se. Adeus para sempre, rainha das fadas. As tuas asas eram de sol e eu cá vou andando. Não estarei bem se não me deitar na cama. Nunca estive bem se não deitando-me no universo. Excusez-me, que grande constipação física. Preciso de verdade e de aspirina. Tabacaria, fragmentos. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Come, pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes... Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Faixa 4. Ricardo Reis nasceu em 1887, abre parênteses. Não me lembro do dia e do mês, mas tenho os algures, fecha parênteses.
no Porto. É médico e está presentemente no Brasil. É um pouco, mas muito pouco mais baixo que Caieiro, mais forte, mais seco. Reis é de um moreno mate, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico. Vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e um semi-helenista por educação própria. Como escrevo em nome desses três, Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata que subitamente se concretiza numa ode. Fernando Pessoa, carta a Adolfo Casais Monteiro, 1935. Nota: porque Ricardo Reis era um homem de grande cultura, era médico, sim, mas com grande bagagem literária bebida nos clássicos gregos e latinos, escolheu como modelo as odes de Horácio, poeta latino. Entendia ele que quem nada ambiciona ou deseja não sofre por não poder obter o que deseja. Escrevia também de modo bastante difícil a maneira latina, e gostava muito de dar conselhos, como você vai ver. Andou sempre de candeias avessas com Álvaro de Campos porque tinham conceitos diferentes de vida e de poesia, mas foram amigos e ambos manifestaram grande apreço por Alberto Caeiro, tal como eu de resto. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê toda em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosas. Rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves, e basta. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena casarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhamos flores, pega-tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória lembrando-te assim, à beira-rio, pagã triste e com flores no regaço. Faixa 5. Bernardo Soares. O meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenho um pouco suspensas as faculdades de raciocínio e de inibição. Aquela prosa é um constante devaneio. É um semi-heterônimo, porque não sendo a personalidade a minha, é não diferente, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo que o raciocínio dá de tênue a minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual. Aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo, não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse. Jantava sempre pouco e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que entravam. Um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições. Mas o abatimento, a estagnação da angústia fria cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentalmente por um criado do restaurante que era empregado de comércio numa casa ali perto, Fernando Pessoa. Bernardo Soares nunca acabou seu livro do Desassossego, abre parênteses. Os primeiros textos que escreveu para a obra datam de 1913 e inicialmente dele, como disse na primeira parte, outro nome, Vicente Guedes, fecha parênteses, o qual deixou sob a forma de fragmentos e que só em 1982 viram a luz do dia.
Desde então, esses fragmentos que o constituem têm tido repercussão mundial. Abre parênteses. Alguém disse que me fizeram o mais conhecido ajudante de guarda-livros do mundo. Fecha parênteses. E tornaram-se campeões de venda por toda parte. Trata-se de fragmentos em prosa poética de que vou deixar alguns exemplos. Abre parênteses. Também não são muito fáceis na leitura, mas muito bonitos. Fecha parênteses. Se você não gostar agora, irá gostar mais tarde, eu tenho certeza. Um regaço para chorar. Uma infância nova, uma ama velha outra vez e um leito pequeno onde acaba por dormir entre contos que embalam mal ouvidos com uma tensão que se torna morna de perigos grandes, penetravam em jovens cabelos louros como o trigo. Um colo, um berço ou um braço quente em torno ao meu pescoço, uma voz que canta baixo e parece querer fazer-me chorar, o ruído de lume na lareira, um calor no inverno, um extravio morno da minha consciência, e depois sem som, um sonho calmo num espaço enorme com a lua rodando entre estrelas. Tenho frio demais. Estou tão cansado no meu abandono. Vai buscar, ó vento, a minha mãe. Leva-me na noite para a casa que não conheci. Torna a dar-me, ó silêncio, a minha ama e o meu berço e a minha canção com quem eu dormi. Faixa 6. O Marinheiro, fragmentos. Neste drama estático dialogam 3 personagens irmãs denominadas primeira, segunda e terceira. Segunda. Sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, poucas, e aves vagas passavam por elas. Não vi se alguma vez pousavam. Desde que naufragando se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país com outras espécies de paisagens, e outra gente e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem nas janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras que se recortava, orladas de bicos no chão, areento e quente. De noite, estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Primeira, não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas mãos estendidas à sombra de um sonho como esse. Terceira, deixai-a falar, não a interrompais. Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram. Adormeço para poder escutar. Dizei, minha irmã, dizei. Meu coração dói-me de não ter sido vós quando sonháveis à beira-mar. Segunda, durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve, ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se de já ter passado ao longo de suas costas. Sabia de que cor só iam ser os crepúsculos numa baía do norte, e como era suave entrar, noite alta, e com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passara outrora, feliz talvez da sua mocidade a suposta. Uma pausa. Primeira. Minha irmã, por que é que vos calais? Segunda, não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos sempre. Toda hora é materna para os sonhos, mas é preciso não o saber. Vede, o horizonte empalideceu. O dia não pode já tardar. Será preciso que eu vos fale ainda mais do que meu sonho? Primeira, contai sempre, minha irmã, contai sempre. Não pareis de contar, nem repareis em que dias raiam. Segunda, sim, falar-vos-ei mais dele. Mesmo eu preciso de vô-lo contar. À medida que eu vou contando, é a mim também que o conto. São 3 a escutar. De repente, olhando para o caixão e estremecendo. 3, não sei quantas. Terceira, não faleis assim. Contai depressa, contai outra vez. Voltai ao vosso sonho, o marinheiro, o que sonhava o marinheiro. Segunda, mais baixo, numa voz muito lenta. Ao princípio ele criou as paisagens, depois criou as cidades. Criou depois as ruas e as travessas, uma a uma cinzelando-as nas matérias da sua alma. Uma a uma, as ruas, bairro a bairro, até as muralhas do cais, de onde ele criou depois os portos. Uma a uma as ruas e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas. Passou a conhecer certa gente como quem a reconhece apenas. Ia-lhes conhecendo as vidas passadas e as conversas, e tudo isto era como quem sonha apenas paisagem e as vai vendo. Depois viajava, recordando através do país que criara, e assim foi construindo o seu passado.
Breve tinha uma outra vida anterior. Tinha já nessa nova pátria um lugar onde nascera, os lugares onde passam a juventude, os portos onde embarcara. Ia tendo tido os companheiros da infância e depois os amigos e inimigos da sua idade viril. Tudo era diferente de como ele o tivera. Nem o país, nem a gente, nem o seu passado próprio se pareciam com o que haviam sido. Exigis que eu continue? Causa-me tanta pena falar disso. Agora, porque vos falo disto, aprazia-me mais estar-vos falando de outros sonhos. Terceira, continuai, ainda que não saibais porquê. Quanto mais vos ouço, mais me não pertenço. Segunda, um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar a sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse era na sua pátria de sonho, adolescência que recordasse era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara, e ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Se ele nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava, e da vida que lhe parecia ter sonhado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar outro passado, conceber que tivesse sido outro, como todos, um momento podem crer. Oh, minhas irmãs, há qualquer coisa que não sei o que é e que vos não disse, qualquer coisa que explicaria isto tudo. A minha alma esfria-me. Mal sei se tenho estado a falar. Falai-me, gritai-me para que eu acorde, para que eu saiba que estou aqui ante vós e que há coisas que são apenas sonhos. Primeira, numa voz muito baixa. Não sei que os diga, não ouso olhar para as coisas. E este sonho, como continua? E para acabarmos com um sorriso, porque como escreveu um canadense chamado Michel Boteau. E para acabarmos com um sorriso, porque como escreveu um canadense chamado Michel Boteau, o sorriso é o beijo da alma, e o Álvaro de Campos sempre teve dessas coisas. A Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, depois de ler o drama estático O Marinheiro em Orfeu I, depois de 12 minutos do seu drama, o marinheiro em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos e de sentido nem cheiro, diz uma das veladoras com langorosa magia. De eterno e belo há apenas o sono. Por que estamos nós falando ainda? Ora, isso mesmo é que eu ia perguntar a essas senhoras. Pasta 3. Faixa 1. Anexos. Parabéns, Fernando Pessoa. Se você ficou me conhecendo melhor e gostou de mim e dos meus versos, não se esqueça do meu aniversário, dia 13 de junho de cada ano. Marque na sua agenda. Eu gosto de ser lembrado e amado e ficarei contente. Pode ser assim. Amigo Fernando, vou cantar-lhes os parabéns a você nesta data querida e assoprar as velas que assinalam a sua imortalidade. Porque você merece, hein? Você Fernando, você Alberto, você Álvaro, você Ricardo, você Bernardo, você homem de tantos nomes, 72 apenas, você que quis ser o Supra Camões e toda uma literatura, você argonauta das sensações verdadeiras, você para quem navegar é preciso, viver não é preciso. Você que se quis poeta fingidor, você coração de ninguém, você que se propôs ser indisciplinador de almas e continua a indisciplinar as nossas, você seguindo o fumo do seu cigarro como uma rota própria, você recordando as tias velhas do tempo em que festejavam o dia de seus anos e os romances de sua infância, a Nau Catarineta, a Bela Infanta, nos intervalos do vozeirão épico de Jim Burns na Ode Marítima, que um dia ainda vou ler. Você de alma estática, sentada, vendo os navios que partem do cais, essa saudade de pedra, você do Magnificat, você recordando de coração quebrado, pouco antes de virar a curva da estrada, de deixar de ser visto, a doçura de sua mãe tocando um soir alim, você que disse não ser nada, nunca vir a ser nada, não poder querer vir a ser nada, e contudo ter em si todos os sonhos do mundo, repartindo conosco sua condição de escravo cardíaco das estrelas, sonhando pátrias de sonho e não se reconhecendo na verdadeira como marinheiro do seu drama estático. Você que nos reuniu neste livro à sua volta, rodeando e agradecendo-lhe por ter existido e existir ainda.
Quero que você leia esta minha carta de parabéns bem cedinho ao acordar, com a criança eterna dentro de si, a que brincava com os seus sonhos. Lembra? Afagando seu cabelo, dando-lhe o colo consolador que definitivamente o fará reentrar, ainda que por breves momentos de ilusão, na sua infância, envolto na música embaladora e nos braços de sua mãe, de quem foi o menino, e de sua ama velha que o trouxe no colo. Também de sua bebezinha querida, a doce Ofelinha de suas cartas de amor ridículas. Não ligue, o Álvaro tinha era ciúmes de Ofélia. E deixe a Daisy lá longe, e também aquele pobre rapaz que lhe deu tantas horas tão felizes em York. E certamente a estranha Cecília, que acreditava que você seria grande, e não é que foi mesmo. Está aqui entre seus amigos unidos pela língua que foi a sua pátria, amigos seus que tantas alegrias lhe devem e que lhe querem muito bem, agradecendo-lhe por ter existido e ter se outrado múltiplo e plural como o universo. Faixa 2. Meus 72 nomes, por ordem alfabética e de acordo com a estudiosa Teresa Rita Lopes. 1. A. Across. 2. A. Francisco de Paula Angard. 3. Abílio Quaresma. 2. Acúrcio Urbano. 3. Adolfo Moscou. 6. Alberto Caeiro. 7. Alexander Search. 8. Alfred Witt. 9. Álvaro de Campos. 10. Antônio Gomes. 11. Antônio Mora. 12. Antônio de Seabra. 13. Barão de Teive. 14. Bernardo Soares. 15. Charles James Search. 16. Carlos Otto. 17. Cecília. 18. Charles Robert Anon. 19. Claude Pasteur. 20. Coelho Pacheco. 21. David Merrick. 22. Diabo Azul. 23. Dr. Caloiro. 24. Dr. Pancrácio. 25. Eduardo Lança. 26. FB de Pachá. 27. Faustino Antunes. A Moreira. 28. Francisco de Paula Angar. 29. Frederic Witt. 30. Frederico Reis. 31. Gabriel Keane. 32. Galeão Pequeno. 33. Gervásio Guedes. 34. Gomes Pipa. 35. Henry Moore. 36. Herr Prosit. 37. Horace James Faber. 38. Ibis. 39. I.I. Cross. 40. Janseu. 41. Janseu de Melurré. 42. João Craveiro. 43. Joaquim Moura Costa. 44. José Rasteiro. 45. José Rodrigues do Vale. 46. J.M. Islop. 47. Luca Merckti. 48. Luiz Antônio Congo. 49. Marcos Alves. 50. Maria José. 51. Marvel Kish. 52. Miguel Otto. 53. Morris e Theodore. 54. Navas. 55. Ninfa Negra. 56. Perry. 57. Pantaleão. 58. Pedro da Silva Salles. 59. Pero Botelho. 60. Pipe. 61. Professor Truchet. 62. Rafael Baldaia. 63. Ricardo Reis. 64. Sableton Kay. 65. Cher Renai. 66. Tagus. 67. Thomas Cross. 68. Da Cunha Rei. 69. Vadusf. 70. Vicente Guedes. 71. William Lynx Esk. 72. Wardur. Faixa 3. Sobre a autora. Amélia Pinto Paz nasceu em 1943 em Portugal. Licenciou-se em Filosofia Romântica pela Universidade de Coimbra. Foi professora de português e francês durante 36 anos. Trabalhou na formação de professores e participou de diversos encontros e congressos sobre literatura e seu ensino, nomeadamente camonianos e pessoanos. Escreveu ensaios e obras didáticas sobre Camões, Fernando Pessoa e Gil Vicente e também uma história da literatura em Portugal. Atualmente vive em Leiria, Portugal. Faixa 4. Sobre a ilustradora. Mariana Newlands é designer gráfica, ilustradora e fotógrafa amadora. Estudou desenho industrial na PUC, Rio de Janeiro, e design gráfico e computação gráfica na Parsons School of Design, em Nova York. Depois fez mestrado em literatura, de novo na PUC, escrevendo sobre o livro como objeto, seus leitores, projetos gráficos especiais e o encontro de tudo isso nas livrarias.
Faz capas de livros para adultos e ilustra livros para crianças. Entre estes, ilustrou O Menino que Vendia Palavras, da editora Objetiva, em 2008, e Poesia Matemática, da editora Desiderata, em 2009. Fim do livro. Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Fernando Puccini em novembro de 2002. Nome do livro: Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe. Autor: Amélia Pinto Paz. Número de páginas: 125. Copyright 2001 by Amélia Pinto Paz. Editora Companhia das Letras, Cidade de São Paulo, ano 2009. Editado por Paulo Moura.